Fala Forjados, Marcelo por aqui e o assunto que eu quero tratar com vocês hoje pode te deixar muito desanimado, muito frustrado e acabar com as suas chances de sucesso. O que eu quero falar aqui com vocês hoje é sobre a ideia da comparação, de ficar acompanhando os outros e como a comparação pode ser prejudicial para o sucesso do homem. O grande problema é que, como homens, a gente quer conquistar, a gente quer vencer, nós queremos ser bem-sucedidos. Isso é tudo muito ótimo, isso é tudo muito bom. Só que o grande problema é quando a gente começa e a gente cai na armadilha de ficar se comparando com outros homens ou com outras pessoas. Se pega comparando, por exemplo, a forma física daquele outro homem, ou a conta bancária dele, ou aquilo que ele conquista ou deixa de conquistar. Só que o grande problema com a comparação é que a gente acaba fazendo comparações injustas, porque geralmente o que nós fazemos é a gente compara o início da nossa caminhada com o meio ou até o fim da jornada daquela outra pessoa. E esse foi o meu caso, por exemplo, quando eu comecei aqui o Homens Forjados, no Instagram. Eu olhava para o lado e eu via outros caras dentro do segmento de masculinidade, treinando, ensinando homens sobre masculinidade, e eu pensava, poxa, eu quero ser igual esses caras, né? Eu quero ter a mesma relevância, né? Eu queria que a minha mensagem, aquilo que eu tenho para falar, também chegue da mesma forma, nas mesmas proporções que esses caras fazem acontecer. E ao invés de me inspirar naquilo e me motivar a deixar, permitir que isso me inspirasse, eu comecei a me desmotivar e falar, cara, é muito distante, estou muito longe dessa realidade, eu nunca vou ter essa relevância, as pessoas nunca vão me ouvir, e aquilo começou a me botar para baixo. E eu falei, cara, não posso, eu tenho que parar com isso, porque eu estou novamente fazendo comparações erradas. Esses caras já estão aí há muito tempo, esses caras já estão caminhando há muito tempo, já são 5, 10 ou até mesmo mais tempo que eles estão fazendo esse trabalho e eu estou apenas começando. Gosto muito de uma frase do Albert Einstein, que ele diz assim, todo mundo é gênio, mas se você julgar um peixe pela capacidade dele de subir numa árvore, ele vai passar o resto da vida dele achando que ele é um idiota. Então é isso que nós precisamos fazer. Em vez de ficar se comparando com outros homens e aquilo que eles estão fazendo, nós precisamos ter metas reais, nós precisamos ter o foco naquilo que nós queremos alcançar e estabelecer padrões para que a gente consiga chegar onde a gente quer chegar. E é isso que eu quero ver com vocês aqui de agora em diante. E aí a gente escuta muitas vezes falar de metas, de ambição, de motivação, e eu percebo que muitos homens acabam não tendo a noção real, a percepção real do que realmente é importante por trás disso, que é a estratégia. Por exemplo, há alguns meses atrás, eu estava um pouco acima do peso e eu tomei a decisão de intensificar os meus treinos. E eu tinha que perder ali uns 10, 15 quilos, que infelizmente, como muitos outros homens, muitas outras pessoas, a gente acabou acumulando durante a pandemia. As pessoas acabaram ganhando peso durante a pandemia porque vieram para casa, fizeram home office, a rotina era outra, a dinâmica de vida era outra. E então eu falei, não, eu tenho que perder esse peso, tenho que voltar ao meu peso original, né, antes da pandemia. E eu poderia falar assim, olha, a minha meta é perder 10, 15 quilos, certo? Só que essa não é minha meta, essa não deveria ser a minha estratégia. A minha estratégia e a minha meta, entre aspas, era o quê? Era ir à academia todos os dias e fazer o meu treino de 30 minutos, 40 minutos, intensamente. Essa era a minha meta, essa era a minha estratégia. Então, todos os dias eu levantava e pela manhã eu ia para a academia para treinar. E essa era a minha missão. Então, ao final desse treino, eu sabia que eu tinha alcançado a minha meta. E quando eu me propus a fazer isso, foi quando eu, consequentemente, perdi peso, certo? Porque não era os 10 ou 15 quilos que eu tinha que perder, era o treino diário, era estar na academia todos os dias. Essa era a minha meta. A mesma coisa pode acontecer com a sua vida financeira. De repente você fala assim, olha, eu gostaria de ter
X de dinheiro, né? Queria ser um milionário, ou eu queria ter liberdade financeira. Isso não é meta, ok? Você não deve traçar estratégias em cima desses objetivos. O que você deve fazer é o seguinte, é fazer aquilo que está no seu controle. Poxa, eu tenho que tentar arrumar uma segunda fonte de renda, eu tenho que tentar capitalizar em cima do conhecimento que eu possuo, eu tenho que tentar aprender a vender produtos, infoprodutos, tudo para conseguir uma renda extra e, eventualmente, eu vou chegar onde eu quero chegar. E um segundo ponto é a questão da motivação. Muitas vezes o que eu vejo são homens, assim como eu também, buscando motivações externas. Só que o grande problema de motivações externas é que elas mudam, elas vão embora, elas desaparecem. Então, a gente não tem controle sobre aquilo que acontece externamente. E é por isso que nós não devemos nos comparar, porque eu não tenho controle do que aquele outro homem está fazendo, do que aquele outro cara que tem um perfil no Instagram está fazendo, mas eu tenho que ter a minha motivação interna. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero isso? Por que isso é importante para mim? O que eu posso fazer? O que está no meu controle? Diante disso, a gente começa a caminhar rumo aos nossos objetivos. Um segundo ponto que a gente não pode negar, que tem aí, é uma faca de dois gumes, né? São as redes sociais. As redes sociais, com certeza, têm sido muito vantajoso e têm beneficiado muitas pessoas, assim como homens forjados, mas também tem o outro lado da realidade, que é a comparação. As pessoas se comparam. As pessoas, elas recebem uma avalanche de informações e conteúdo diariamente, onde essas pessoas, elas postam experiências e momentos que elas vivem e, inevitavelmente, essas pessoas acabam se comparando, falando, poxa, que frustrante, eu não tenho a mesma coisa que aquela pessoa tem, ou eu não faço aquela mesma coisa que a pessoa faz, eu não tenho as mesmas experiências, eu não tenho o mesmo poder aquisitivo, eu não tenho as mesmas posses. Então, a pessoa acaba entrando, muitas vezes, num estado de frustração, num estado até mesmo de depressão, ansiedade, por não conseguir ter as mesmas coisas. Então, forjado, o que eu recomendo para você é o seguinte, selecione muito bem quem você segue, quanto tempo você passa nas redes sociais, para que isso não aconteça com você também, para que você não seja pego se comparando com outras pessoas, mas focando naquilo que você precisa focar para atingir os seus objetivos. E o terceiro ponto, forjados, que é o mais importante, é o seguinte, nós precisamos entender que nós fomos criados por Deus para desempenhar um papel único nessa terra. Ele tem um propósito único para nós. Nós não somos igual a ninguém, porque nós temos um dever e um chamado e uma missão única que é designada pelo próprio Deus. Eu quero ler aqui com vocês, em João 21, exatamente isso. Uma comparação aqui que Pedro está fazendo, está tendo esse diálogo com Jesus e Jesus o repreende por fazer esse tipo de comparação. Olha só. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus tinha perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, então cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Então, forjados, o que nós vemos aqui nessa passagem é exatamente isso. Deus nos criou
com um único propósito, com uma única missão, que foi designada para nós, para ser cumprida. Nós não temos que ficar nos comparando com outros homens ou aquilo que Deus está fazendo na vida dos outros homens. Isso apenas nos trará frustração, nos trará ansiedade e tristeza e, consequentemente, fará muito mal para a nossa caminhada, a nossa jornada e a nossa história. Então é com isso que eu quero fechar esse vídeo de hoje aqui, certo? Não caia nessa armadilha da comparação. Entenda aquilo que você quer, entenda aquilo que está no seu controle, entenda que você foi criado com um único propósito e missão pelo próprio Deus, porque dessa forma você vai conseguir progredir muito mais do que se você ficar se comparando com outros homens e aquilo que outras pessoas estão fazendo, que está totalmente fora do seu controle. Portanto, forjados, espero que vocês tenham gostado dessa mensagem aí. Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no nosso canal e também de compartilhar essa mensagem com outros homens que você entende que fará bem para eles. Até a próxima. Valeu!